Glória a Deus. Tema que o Senhor me deu, já está lá, estou vendo ali na tela, bonita aquela tela ali, ajuda a gente, hein? O ministro lapidado por Deus. Quando eu estava buscando esta palavra para ministrar, o Senhor me trouxe algumas coisas muito interessantes. Então, queridos, envolver-se e ser parte de um ministério é uma das maiores honras que o ser humano pode experimentar. Não há nada que possa se comparar ao ministério. Nem os lucros profissionais, pessoais, econômicos, nenhuma forma de sucesso, por maior que pareça, superará a honra de ser chamado para o ministério. Amém? Eu me lembro que, logo que eu me converti, em junho de 1989, eu me converti numa igreja batista, 12 de maio, lá em Santo Amaro. E na igreja batista, para quem foi batista aqui sabe, você passa por 3 meses fazendo escola, normalmente com o pastor titular, no meu caso foi com o pastor. Você faz aulas antes da escola dominical, para se preparar para o batismo. São 3 meses que você fica ali, estudando, aprendendo a Bíblia. Hoje nós fazemos aqui, né, na Novidade de Vida, aqui nós fazemos o caminho profético, que a pessoa aprende a palavra logo depois de se batizar, né? Lá a pessoa aceita Jesus, a gente batiza, e aí ela vai aprender a Bíblia, vai passar pelo caminho profético. Mas na igreja batista você primeiro fica 3 meses, para depois se batizar. E durante esses 3 meses que eu estava ali me expondo à palavra, Deus falou comigo claramente para o chamado pastor, de 3 perguntas que me fizeram. Uma delas, porque eu namorava a filha do pastor. Imagina, eu morando na Penha, ela em Santo Amaro, eu vinha da Penha para Santo Amaro, eu era o primeiro a chegar na igreja. O culto começava às 9 horas da manhã, aliás, o culto começava às 10, que era a escola dominical. Às 9 horas começava a aula com o pastor, que ia até a hora de começar o culto. 8h30 da manhã eu estava na porta da igreja. E aí me perguntaram, uma irmãzinha desse tamanho assim, uma benção, falou assim: Aguinaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está namorando com a Andréia, e se um dia vocês terminarem o namoro, como é que fica? Eu falei: eu tenho igreja perto da minha casa, ué. E eu era policial, né? Eu era policial civil. Aí ela me fez outra pergunta: Aguinaldo, me explica essa coisa, como é que fica você como um policial sendo um cristão? Eu virei para ela e falei assim: olha, quando eu estou na igreja, eu me esqueço que sou um policial. E quando estou no trabalho, não me esqueço que sou um cristão. Foram perguntas que me marcaram tanto que 32 anos depois eu me lembro perfeitamente. E a terceira pergunta que me fizeram foi justamente com relação ao chamado pastoral. E foi o meu sogro, o pastor Pedro, que me perguntou. Ele era o pastor titular da igreja, foi ele quem me batizou, foi ele que me ensinou, e foi ele quem me ordenou ao ministério também. E ele me perguntou sobre o chamado pastoral. É verdade que você sentiu no coração o chamado para ser pastor? Falei: sim, é verdade. E aí eu fui batizado. A minha esposa virou para mim e falou assim: se você for ser pastor, eu não caso com você. Ela tinha trauma de ver como o pai sofria pelo ministério. E aí, ela não queria de jeito nenhum que eu me tornasse pastor. E aí depois nós nos casamos. Se você for ser pastor, eu me separo de você. Olha como Deus foi trabalhando. Quando foi em 1993, 4 anos depois da minha conversão, Deus deu uma visão ao pastor Wilson, e ele viu Deus colocando um cajado nas nossas mãos. E nos chamou lá, nos colocou de joelho, orou por nós. Quando foi à noite, uma profetisa que costumava estar da nossa igreja, não tinha estado de manhã, não tinha visto nada que tinha acontecido. Naquela época não tinha transmissão pela internet, não tinham redes sociais. O que acontecia no culto você sabia ali, se não veio, perdeu. E aí, Deus mostrou para ela a mesma coisa que tinha mostrado para o pastor Wilson.
E ela compartilhou com ele. Quando compartilhou, ele nos chamou e nos entregou o cajado, literalmente, em 1993. Só fomos ordenados, como aconteceu com o Henrique e a Cláudia hoje aqui, em 2002. Mas desde 93, Deus foi trabalhando conosco. Nisso nós já tínhamos iniciado um outro ministério, que foi a primeira Igreja Batista do Evangelho Pleno. Depois nos somamos para sermos também como um dos pioneiros para iniciar a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, a INSEGEC, com o apóstolo Avalnice. Nós fomos membros fundadores de lá também. E trabalhamos e convivemos 15 anos no ministério lá, até que chegou um momento, Deus falou, o tempo de vocês aqui terminou, e nos trouxe então para a Novidade de Vida, onde nós já estamos também há 12 anos. Então, por que eu estou falando isso? Para que você veja como Deus trabalha conosco para forjar o nosso caráter. Amém? Então, nesse processo todo de ser lapidado pelo Senhor, nós precisamos ser provados por Deus. Cada um de nós é como um diamante que precisa ser lapidado. E eu quero trazer aqui 4 passos fundamentais no processo da lapidação do diamante, e há um grande paralelo com a obra que Deus deve realizar na vida daqueles que são chamados ao ministério. Amém? Quais são? Primeiro, cortá-lo. Diga, cortá-lo. Segundo, poli-lo. Terceiro, procurar o maior brilho possível. E quarto, montar a pedra. E aqui tem um detalhe. Para montar a pedra, você deve fazer num local com altura onde a luz atinja por baixo e por cima. São detalhes muito importantes. Então, o primeiro item, cortá-lo, fala do quebrantamento. Salmo 34, 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Então diga quebrantamento. Enquanto os judeus são especialistas em diamante, Jesus é especialista em quebrantar vidas. Foi isso que ele fez com Davi e com vários servos do passado. Todos os que estão no ministério devem ser provados de uma ou outra maneira. Amém? Faz um favor para mim, vocês dois. Senta aqui, pode ser? Henrique e a Cláudia. Eu vou me dirigir bastante a vocês hoje. Senta aqui no fogo. Amém? Obrigado, queridos. Todo aquele que serve a Jesus tem o desejo ardente de agradar a Deus. Amém? Quantos aqui têm desejo de agradar a Deus? Por quê? Nós temos que agradar a Deus na tarefa que Ele nos confiou. Ele confiou a nós. Amém? É Deus quem nos chama. Mas alguns, ao se depararem com obstáculos no caminho, podem ser tentados a abandonar tudo. Quantos aqui já tiveram vontade de jogar tudo pro alto e sair correndo alguma vez na vida? Eu sou o primeiro. Quando estava na faculdade, quando vinha algumas coisas assim, eu falava: meu Deus, eu vou largar tudo, não aguento mais. Aí a minha esposa falava: calma, você já está na metade do caminho, logo passa. E foi, passou. Já se vão aí 24 anos de formação. E agora estou fazendo uma outra graduação, depois de ter feito 2 pós e um mestrado. Resolvi voltar para uma graduação, estou fazendo uma teologia online, pastor Gabriel. Tá, ó, desafio. Prova atrás de prova, matéria atrás de matéria, muita coisa para ler, mas está sendo uma bênção. Amém? É gostoso estudar, principalmente quando você estuda relativo às coisas de Deus. E nós temos, queridos, que mesmo sendo tentados a abandonar tudo, não abandonar o barco. Deus permite os ataques para nos aperfeiçoar. Pois o quebrantamento, ou seja, cortar o diamante, é a universidade pela qual Deus nos permite atravessar para que a vida de Cristo possa nascer dentro de nós. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
mas se morrer, dá muito fruto. Amém? João 12, 24. O fruto vem quando você se deixa morrer para o seu eu. O fruto vem quando você é tentado a jogar tudo para o alto e sair correndo, mas você persevera, você persiste, você insiste, você é fiel naquilo que Deus tem dado nas tuas mãos. Porque concordam comigo que é mais fácil jogar tudo e sair correndo? É muito mais fácil, não é, Henrique? Pastor Henrique, pastora Cláudia, é mais fácil, não é? É mais fácil você largar tudo e sair correndo. Sabe por quê? Fugir dos problemas é muito mais fácil do que enfrentá-los. A maioria das pessoas não quer enfrentar os problemas. Eu disse isso pregando na quinta-feira lá na igreja. Muitas vezes as pessoas ficam trocando de igreja. Sai de uma igreja, vai para outra. Ah, não, porque tem um problema assim, assim, assado. A pessoa sai e vai para outra igreja. Aí está tudo a mil maravilha. Ah, agora me encontrei. Eu já vi gente fazer isso, postando na internet. Ah, agora eu sou feliz. A pessoa fica 15 anos, você tira todos os mondrongos, tira todas as feridas, tira todo o cão que tem na vida dela. Aí a pessoa está limpinha. Aí ela sai, vai para outra igreja. Ah, agora eu sou feliz. Agora eu estou onde Deus me queria. Aí posta. Maravilha. Passam 3, 4 meses, sabe o que acontece? Ah, o som dessa igreja não está legal. Aí a pessoa estava sentada aqui na frente e vai sentar lá atrás. Daqui a pouco vem uma vez por mês no dia de ceia. Daqui a pouco a cada 3 domingos de ceia. E de repente, meu tempo aqui acabou. Eu ouvi isso mesmo, né? Porque é uma realidade, queridos. Aí sabe o que acontece? Ela vai para outro lugar. Daqui a pouco começa a enfrentar os mesmos problemas. Sabe por quê? O problema não está na igreja, está na pessoa. Se você não enfrentar os seus próprios desafios, você nunca vai crescer em lugar nenhum. Você só vai transferir o problema. E você sempre vai achar problemas onde tem pessoas. Onde existe gente, tem problema. Por isso nós estamos aqui como igreja, para tratar as pessoas. Amém? Se a igreja fosse um lugar perfeito, Jesus não precisava ter deixado a igreja na terra. Estaríamos todos no céu. Estamos aqui porque não somos perfeitos e precisamos ser lapidados pelo Senhor. Por isso o Senhor nos corta, o Senhor nos quebranta, para que nós possamos ser tratados e possamos crescer diante dEle. Temos que passar pelo quebrantamento, queridos. Amém? Porque as adversidades servem para moldar o nosso caráter. Deus quer fazer de você uma joia preciosa que demonstre o caráter de Jesus. Ele quer levá-lo a um nível de fé para fluir continuamente em sua bênção. Você é um formoso diamante e Deus o está lapidando. Você pode dizer isso? Eu sou um diamante e estou sendo lapidado por Deus. Amém? Deus quer nos lapidar por inteiro. Ele quer que nós passemos por todos os processos, porque os processos nos levam ao crescimento. Quem não está disposto a passar por processo não chega a lugar nenhum. Segundo, que nós dissemos, é o poli-lo, né? Polir o diamante. O que é polir o diamante? É o tratamento de Deus com o líder. Para que o diamante tenha o brilho especial que o caracteriza, precisa ser polido em cada uma de suas faces. Não adianta você polir só um lado dele. Você tem que polir cada face do diamante. Todinho. Porque senão ele não vai chegar ao brilho que ele necessita. Não sei quantos aqui já viram uma pedra bruta do diamante. Alguém já viu? Você olha assim, parece uma pedra comum, sem graça. Não tem nada de especial. Quando um especialista olha, ele conhece a pedra, ele fala, uau, esse é um diamante bruto, que depois de lapidado, vai ficar lindo. Aleluia! É exatamente isso que Deus vê em mim e em você. Ele olha para mim e para você, ele vê um diamante bruto, que depois de ser lapidado, polido em cada uma das faces, fica lindo e o brilho transparece, e a glória do Senhor transparece nas nossas vidas. Aleluia! Amém? É o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, queridos.
Ele nos pule, Ele tira as asperezas que há no nosso interior, ensina-nos que podemos brilhar em cada área e cada face do nosso ser. Em primeiro lugar, o número 1 em nossa vida deve ser Deus. Nós devemos estar apaixonados por Ele. Crer nele apenas não é o suficiente. Amém? Nós devemos ter um relacionamento profundo com o Espírito de Deus sem religiosidade. Não precisamos de religiosidade. O relacionamento com Deus não requer religiosidade. Deixa eu só mutar aqui para tomar uma aguinha. Requer religiosidade. O relacionamento com Deus, o nome já fala, requer relacionamento. Amém? Nós, quando conhecemos a pessoa por quem nós nos apaixonamos e nos casamos, ou um dia vamos casar, para quem ainda não casou, você aceitaria ter um relacionamento onde a pessoa se casa com você, mas você se encontra uma vez por ano? Quem gostaria de ter um casamento assim? Ninguém, né? E você acha que Deus gostaria? Nós temos que nos relacionar com Ele todos os dias. Como é que nós nos relacionamos com Deus todos os dias? Orando, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, tendo um tempo a sós com Ele. E muitas vezes, sem falar nada, mais ouvindo do que falando. Muitas vezes Deus quer falar conosco e a gente não deixa Ele falar. Aí o pastor chega aqui e fala: gente, Deus falou comigo nesta manhã, e Ele me disse isso. Aí você fala assim: Deus não fala comigo, Ele só fala com o pastor. Claro, você não fica quieto, você não deixa Deus falar. Amém? Deixa Deus falar, presta atenção, e Ele vai falar e você vai ouvir. Tem horas que você deve buscar a Deus em silêncio, e Ele vai falar. Tenha um relacionamento sem religiosidade. Em segundo lugar, a sua vida é muito importante, pois é o canal através do qual flui o Espírito de Deus. Deve cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos e de todo o seu ser. E quando fala de cuidar do corpo aqui, a gente já lembra logo da forma de se alimentar, da forma de descansar, da forma de se exercitar. Muitas vezes comemos mal e totalmente errado, na hora errada, do jeito errado, e coisas que não deveríamos comer. Muitas vezes dormimos mal, na hora errada, no tempo errado, quando Deus dá o dia e a noite. Amém? Por que Deus fez o dia e a noite? Porque à noite você tem sono, não tem? O seu corpo requer descanso. A palavra diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Deus precisa descansar? Deus se cansa? Por que então que a palavra registra isso? Para nos ensinar que para tudo há um tempo de descansar. Nós temos que descansar em Deus, mas também o nosso corpo necessita de descanso. O que você tem colocado na sua boca? O que você tem, do que você tem se alimentado? O que você tem colocado na sua mente? Onde você tem colocado os seus olhos? As suas emoções são atingidas por aquilo que você vê. Tem pessoas que vivem assistindo filme de terror. Nada contra quem gosta, só que pode ter certeza que o seu sono não vai ser legal. Pode ter certeza que você terá noites de tormento. Por quê? Os olhos são a janela da alma. E se você se expõe a coisas violentas, o que vai acontecer? O seu pensamento, as suas emoções vão canalizar coisas violentas. E quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa, você não vai ter palavras de amor para falar. Mas se você se enche da palavra, quando você abre a sua boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então, queridos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos em todos os aspectos, físicos, espirituais e materiais.
Nós temos que tomar cuidado com o templo do Espírito Santo. Amém? Eu sou uma pessoa que me cuido extremamente. Eu cuido da minha alimentação desde que eu aprendi a comer certo, desde 1991, que eu fiz um tratamento com um naturista. Eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu já tinha eliminado o açúcar desde 1986. Então só tomo café, suco, qualquer coisa sem açúcar. E só quando como um doce, alguma coisa que não tem jeito, mas se for para fazer, eu prefiro colocar um açúcar natural. Mas eu me cuido da alimentação, pratico exercício. E há pouco mais de 2 semanas atrás, eu quase morri, por causa de um alimento. Eu fui comer num restaurante de um amigo, e era um festival de camarão. Certamente alguma coisa não estava muito legal. Eu comi na sexta-feira, minha esposa começou a passar mal no sábado. Ficou sábado e domingo ruim, fizemos uma teleconsulta, tomou os medicamentos e ficou bem. Quando foi na segunda-feira à noite, eu cheguei do escritório, tomei um banho, comi alguma coisa. Quando eu fui deitar, começou a me dar calafrio. Estava calor, como hoje, e eu me cobri até a cabeça. A Andréia falou, será que ele tem que estar com tanto frio? Mas tudo bem, deixou quieto. E aí, a noite inteira indo ao banheiro. Na terça-feira, febre, tomando o medicamento, fiz uma teleconferência, já tinha tomado os medicamentos que a Andréia tomou, porque eram os mesmos sintomas. Fiz uma teleconsulta, o médico passou, trocou só um dos medicamentos, eu tomando o medicamento e a febre não diminuía, só aumentava. E o dia inteiro o corpo pedindo cama. Eu não consegui sair da cama. Eu virava para o lado, dormia, a Andréia vinha falar comigo, falava, respondia, dormia de novo, o dia inteirinho assim. E eu não sou dessa forma. Eu sou de levantar cedo, 4, 5 horas da manhã, eu estou de pé todos os dias. Durmo cedo, 9, 10 horas eu estou na cama quando não tem culto. Mas eu acordo cedo e procuro ir para a academia, jogo bola 3 vezes por semana, vou para a academia 3 vezes por semana, me exercito, cuido da alimentação e de repente fiquei muito mal. Quando foi 00:30, eu me levantei para ir ao banheiro. O que aconteceu? A hora que eu fui lavar minha mão, não vi mais nada. De repente abri os olhos, eu estava caído no chão do banheiro, olhando para o teto. Eu falei, o que aconteceu? Eu acho que eu desmaiei. Levantei, lavei a mão, saí do banheiro. Quando fechei a porta, minha esposa falou, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que eu desmaiei. Caí de novo. Na terça-feira eu tive 3 coisas que nunca tinham acontecido. Eu tenho 55 anos de idade e nunca tinha tido isso na minha vida. Tive falta de apetite. Eu olhava para a comida e não conseguia colocar comida na boca. Eu nunca tive, nem com a pior gripe do mundo, nunca tive falta de apetite. Tive 2 desmaios e a minha pressão foi a 7/5. Minha pressão sempre foi um reloginho, desde criança. Nem servindo exército, ficando embaixo de sol, treinamento pesado, nunca tive uma influência na minha pressão em nada. E aí fizemos outra teleconsulta, e aí a pressão subiu um pouco para 9/5, e ficou assim, 9, 10. A médica falou, se não diminuir, não precisa ir para pronto atendimento. Se diminuir de 9, procura pronto atendimento. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu brinco, não era a minha ceia. Joguei a ceia lá para trás. E ainda fiquei ruim, viu? Na quarta, na quinta, na sexta. Eu só fui sair de casa na quinta-feira, porque eu tinha que sair por causa de trabalho. Tinha horário marcado lá no centro, tinha um compromisso, eu precisava ir para cumprir prazo. E eu fui, a Andréia foi dirigindo, eu não tinha condições nem de dirigir. Na sexta estava ruim. Fomos para o lançamento do legado apostólico. Quando eu tomei banho 5 horas da tarde para me arrumar para ir para a igreja, eu comecei a melhorar. Eu falei, é guerra. É guerra. A coisa é mais espiritual do que natural, queridos. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente descuida do nosso corpo. A gente descuida do que a gente come. Come de qualquer jeito. Se enche de fritura. Se enche de refrigerante. Eu já tenho 15 anos que não ponho refrigerante na minha boca. Nenhum tipo. Eu vou em festa, só tem refrigerante e água. Eu tomo água a festa inteirinha, não tem problema. Mas a minha saúde não é alterada. Amém?
Porque essas coisas, queridos, matam o templo do Espírito. E Deus quer que nós cuidemos daquilo que é dele. Nós somos diamantes nas mãos de Deus. Estamos sendo lapidados por Ele. E Ele quer nos tratar, Ele quer nos polir, Ele nos corta e Ele dá o polimento em cada face da nossa vida. Em terceiro lugar, a sua família deve ser o modelo. Temos que ter a melhor família do mundo. Posso ouvir um amém? Temos que ter a melhor família do mundo. Devemos amar de todo o nosso coração nossas esposas, nossos filhos e sermos um exemplo para eles e dar-lhes o lugar mais importante. Em quarto lugar, o ministério. Embora a família esteja antes que o ministério, ela deve ser motivada pelo nosso exemplo para que ela também se desenvolva ministerialmente. Lembra que eu falei que a minha esposa tinha trauma de ver do que o meu sogro sofria no ministério? Porque muitas vezes nós temos essa tendência de deixar a família de lado por causa do ministério. Não podemos fazer isso. É Deus em primeiro lugar, o nosso corpo, a nossa família e depois o ministério. Você fazendo desta forma, seu ministério vai ser bem sucedido. E pode ter certeza que Deus dá conta da sua família. Amém? E em quinto e último lugar, o trabalho secular. Há pessoas que colocam o trabalho secular não só em primeiro, mas também em segundo e em terceiro. Alguns têm mais que um emprego que absorve todo o tempo, só podendo dedicar poucos minutos à sua família e colocam Deus em último lugar. Infelizmente, está cheio de gente assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático e você facilmente vai se lembrar de alguém. A pessoa chegou aqui desempregado. Pastor, ora por mim que eu estou desempregado há 1 ano. Aí o pastor ora, claro. Vem para a gente orar, a gente ora, não é, pastor Frank? A gente crê que Deus pode fazer e já vi Deus arrumar emprego até de domingo para a pessoa. A pessoa chegou em casa, foi abrir o e-mail, estava lá o e-mail do emprego num domingo. Mas sabe o que acontece? A pessoa arruma um emprego, aí some da igreja. Aí você fala assim, meu irmão, por onde é você? Ah, não, sabe o que é? Que eu estou trabalhando de domingo a domingo, só tenho 1 dia de folga por semana e tal. Aí o cara nunca mais aparece na igreja, não dizima mais, não oferta mais, não vem nem no dia de ceia, nem no dia da folga. Ele lembrou que precisava de Deus quando precisava da oração para arrumar um emprego. Mas depois que arrumou o emprego ficou em primeiro lugar. Jamais deixe o diabo fazer isso com você. Amém? Nós estamos sendo tratados por Deus, polidos por Deus. Por isso nós temos que colocar todas as coisas na sua perfeita ordem. O trabalho é importante, mas se ele ocupa o primeiro lugar, ele produz uma forte descompensação espiritual, familiar, física e ministerial. Não podemos deixar que isso aconteça, amém? Terceiro, cuidar da pureza da visão, é a transparência do diamante. Jonas 1, de 1 a 4, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Capítulo 3 de Jonas, de 1 a 3, diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Cada pastor ou líder que deseje ter sucesso em seu ministério deve se converter em um perito da visão. Amém? Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão. Temos vários. Glória a Deus.
Queridos, você tem que ser um perito na visão. Você tem que saber a visão que Deus deu para o seu pastor, de ponta cabeça, de cor e salteado, de trás para frente, até debaixo d'água. Amém? Tem que cuidar da pureza da visão. Por que o diamante é bonito? Por causa da transparência. Quando você pega um diamante lapidado e você coloca ele contra a luz, você vê o reflexo. Quando o diamante é verdadeiro, ele reflete a luz. Ele chega a refletir de um lado ao outro. Assim temos que ser nós. A transparência na nossa vida tem que ser igualzinha a de um diamante. Amém? Não podemos tomar atalhos, temos que andar nos passos que Deus determina, sem perder o foco da nossa visão. Se Deus mandar você fazer algo, não adianta colocar alguém no seu lugar. Deus não vai permitir que esse alguém flua, Ele quer você. Assim como aconteceu com Jonas. Deus queria Jonas, não queria outro ali. Jonas tentou fugir, mas Deus interviu até que conseguiu que Jonas cumprisse o objetivo. E todo líder que deseja que sua igreja cresça e se multiplique, quantos querem que essa igreja cresça e se multiplique? Amém? Deve trabalhar arduamente e com autoridade, quebrar as fortalezas do inimigo no nome de Jesus. Queridos, nós somos igrejas apostólicas, amém? E uma igreja apostólica não funciona só na mão do pastor. Não é só pastor Gabriel e pastora Nádia, nem só pastor Henrique e pastora Cláudia, que tocam a igreja. Cada um de nós somos responsáveis para que a igreja cresça e se multiplique, para que o diamante bruto que entra aqui seja cortado, seja lapidado e seja transparente e conheça a visão que Deus deu para essa casa. Cada um de nós tem o seu papel. Nenhum de nós é descartável. Nenhum de nós diga, eu não sou descartável. Se você acha que aquilo que você faz não é importante, não se engane, é importante sim. O irmãozinho que está lá na mesa de som é tão importante quanto eu que estou pregando a palavra aqui. O irmãozinho que fica na porta recepcionando os irmãos é tão importante quanto o pastor que está trazendo a palavra. Cada irmão tem o seu papel e o seu papel é importante diante de Deus. Deus quer nos lapidar por inteiro. Amém? Aleluia. Quarto lugar, montar o diamante. A honra vem pelo fruto. 1 Samuel 9,6. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Romanos 13,7 diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Cada pessoa que esteja envolvida no ministério receberá reconhecimento não pela antiguidade. Se a gente for pensar aqui, eu ouvi o pastor Gabriel falando, o pastor Henrique, a pastora Cláudia tem cerca de 6 anos aqui na casa. Quantos anos tem essa igreja local, pastor Gabriel? 9 anos. Quantas pessoas estão aqui desde o início? Temos várias pessoas. E aí você vê, eles estão há 6, mas foram levantados por Deus. O critério que Deus usa não é por antiguidade, é por disposição e engajamento. Os que semeiam alcançarão os que cegam, diz a palavra do Senhor. Uma pessoa de repente pode chegar aqui hoje e amanhã estar sendo levantado por Deus.
Se você se acomodar e ficar sentado apenas recebendo, amém, você vai ficar sentado recebendo, mas nunca vai chegar no potencial que Deus tem para a sua vida. Mas se você arregaça as mangas junto com o pastor, junto com a pastora, arregaça as mangas, não mede consequências, e você está sempre ali pronto para o que der e vier, pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza que se você chegou aqui como um diamante bruto, você vai sair daqui um diamante cristalino, transparente, potencializado, o melhor diamante que pode existir na face da terra, pronto para ser usado por Deus, como canal de Deus. Por que o diamante é cristalino, é transparente? Porque a luz passa por ele, a luz de Deus tem que passar por você, a luz de Deus tem que passar por você como passa pelo diamante, para que as pessoas sejam atingidas pela tua vida, pelo teu caráter e pela tua postura. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Se você pegar aquela parábola dos talentos, você vê até que, se você lê assim, você fala, poxa, esse cara foi injusto. O camarada veio cedo aqui trabalhar, o outro chegou no finalzinho da tarde, ganharam a mesma coisa. Né? Aí, você fala, Deus foi injusto? Suponhamos que eu chegue para você e fale assim, olha, como é que você chama, irmão? Leandro, eu tenho um trabalho lá, eu te pago R$100 para você fazer esse trabalho, vai levar 2 dias. Você topa? Maravilha. Aí eu chego para o Tom, né, o Tom e o Marcos são nossos discípulos lá. Tom, eu tenho um trabalho para você, é igualzinho do Leandro, tá? Eu te pago R$100, vai levar 4 dias. Você topa? Eu estou sendo injusto? Eu fiz a proposta. Ele aceitou trabalhar os 2 dias por 100, ele aceitou trabalhar os 4 por 100. Amém? É assim que Deus trabalha, queridos. Não importa quando você chega, importa como você chega. É aí que Deus vai trabalhar. Deus recompensou aquele que aumentou o talento e não ao que o enterrou, né? Na parábola dos talentos, um tinha 5, o outro tinha 10 e o outro recebeu 1 e ficou com o mesmo 1. É exatamente isso. Por quê? A pessoa que põe o seu talento em prática, ele vai multiplicar o talento. A pessoa que enterra o seu talento, vai sentar, vai ouvir a palavra, vai engordar e o talento vai continuar ali com ele. Não vai atingir ninguém. Deus não quer que nós fiquemos engordando. Nós não somos peru do Natal. Amém? Eu não falei porquinho porque eu não como carne de porco. Então, não somos peru do Natal para ficar engordando. Amém? Certo, queridos? É assim que Deus trabalha. Para concluir, ministério não é lugar apenas de serviço, mas de dedicação, de doação, de adoração, de amor e misericórdia. É buscar o monte mais alto da adoração na presença do Pai. Aí então Deus haverá completado a obra de lapidação na vida do ministro. Amém, queridos? Então, o que Deus faz com cada um de nós quando nós chegamos diante dele? Ele corta, ele dá o polimento, ele procura dar o maior brilho possível e depois monta a pedra num lugar onde a luz possa passar em cima e embaixo. Deus quer nos lapidar por inteiro, cada faceta, cada face do nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quantos querem ser lapidados por Deus? Amém? A cada dia nós temos que buscar ser tratados, ser lapidados. Não é porque nós estamos há 30 e tantos anos servindo ao Senhor que já chegamos onde deveríamos chegar. Cada dia nós temos o que aprender, cada dia nós temos onde crescer, cada dia nós temos onde ser tratados, onde ser restaurados, onde ser curados. Como eu disse, se a igreja fosse um lugar de pessoas perfeitas, não precisaria da igreja. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados pelo Senhor. Cada um de nós
somos diamantes, chegamos brutos, mas estamos sendo lapidados, pouco a pouco. Alguns já estão um pouquinho mais lapidados, outros falta lapidar um pouco mais. Alguns ainda estão um pouquinho foscos, alguns já estão com mais brilho, mas é assim que Deus trabalha. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Somente se disponha para que Ele possa trabalhar, e com certeza Ele vai fazer. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que há pessoas aqui que querem se deixar ser lapidados pelo Senhor. Eu creio aqui que há pessoas com um chamado de Deus para a sua vida. E eu digo chamado em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu creio que há pessoas aqui que sentem o chamado de Deus sobre a sua vida. Claro, pode ser que você ainda esteja muito longe de estar pronto. Pode ser que você ainda falta muito para ser lapidado. Mas o que importa é que você se disponha para que Deus faça a obra na sua vida. E eu quero, nesse momento que nós estamos ministrando aqui, num culto de ordenação, um culto especial, se você sente o chamado do Senhor na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você e ativar o chamado do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que pode sair sem medo. Amém. Aleluia. Deixa-se ser usado nas mãos do Senhor. Hoje você pode ser uma pedra bruta, mas amanhã certamente você terá muito brilho, e Deus vai te usar com poder, com autoridade, com ousadia. Eu quero chamar os pastores que estão aqui. Quero pedir para que vocês estejam orando, se colocando, se movimentando atrás. Se Deus der uma palavra profética, ouse. Se disponha nas mãos do Senhor, queridos. Você é um diamante sendo lapidado por Deus. Pastores, tenham liberdade, podem começar. Eu depois vou também orar, mas podem ir ministrando. O Tom, o Marcos, nos ajudem também, por favor. Poxa, continue buscando ao Senhor. Se deixe ser usado pelo Senhor. Se deixe ser lapidado por Ele. Eu não sei qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida, mas você certamente tem convicção no seu coração daquilo que o Senhor tem para você. Por isso, nesta noite, se abra inteiramente, se abra por inteiro, para que você seja cortado, seja polido pelo Senhor, que Ele possa encontrar o melhor brilho em você, Ele possa te deixar transparente, a ponto da glória dEle transparecer na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor confirme nos seus corações o seu chamado, em nome de Jesus. Se em algum momento da sua vida você se frustrou, porque o diabo colocou na sua mente mentiras e você acreditou nessas mentiras, creia que hoje o Senhor está te restaurando, o Senhor está te resgatando, está te chamando daquele lugar onde você parou, está trazendo para uma nova dimensão de autoridade, para restaurar e restabelecer o chamado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Recebe restauração do Senhor nesta noite.
Oh, xerequete rabababa, xerequete rabababa, xerequete rababas. Oh, xarabababa, xererererererere. Oh, xerequete rababas. Eu os abençoo para que vocês sejam verdadeiramente diamantes lapidados na presença do Senhor, usados poderosamente nas mãos do Senhor, com autoridade, com ousadia, com transparência na presença do Senhor. Vocês sejam canais cristalinos para arrebentar as portas do inferno e trazer as pessoas que necessitam de Jesus, que também necessitam ser lapidadas pelo Senhor. Que você seja um canal nas mãos do Senhor para trazer vidas para Ele. Poxa, catarralabababa, xerequetarralabás. Ora catarralababa, xererecatarababás. Rei xerequetarralabás, xerequetarabás. Ora catarabás, xererecatarralabalás. Se abra por inteiro ao Senhor. Se abra por inteiro ao Senhor. Oh, xerequetarralababa, xererecatarralabalás. Oh, xacatarralababa, xerererererere. Oh, xalababa, halababa, xerererere. Oh, xerecatarrababa, xerequetarrababa, xerererere. Oh, lacatarrababa, xerequetarrababa, xerererere. Oh, xerequetarrababa, xerererere. Oh, xerequetarrababa, xererere. Oh, rocotorroia, lababa. Oh, xerererere. Xalababa, haba, xerererere. Oh, xalababa, xerererere. Oh, lacatarrababa, xerererere. Eu não conheço a sua história, mas Deus sabe cada fração de segundo que você tem vivido. Deus conhece o seu clamor, meu amado. Deus conhece o teu coração. Você tem se entristecido e achado que o chamado de Deus para a sua vida já não existia mais. Mas nesta noite o Senhor te diz: toma de volta que é teu. Recebe em nome de Jesus. O Senhor coloca nas suas mãos uma unção de evangelista. Você falará, impactará muitas vidas, será usado como um canal para tirá-las das drogas, para tirá-las dos vícios da prostituição. Deus te usará com autoridade sobrenatural para manifestar em sinais, prodígios e maravilhas. Recebe! Oh, sacatarralababa, xerererere. Oh, xarababa, harababa, xererere, catarralababa. Oh, xerequeterrababa, xerererere. Ora catarralababa, xerequeterrabana, xerequeterrabalala. Ora catarralababa, xerequeterrababa, xerequeterrababa. Halabalama, xerere. Ora catarralababa, xerequeterrababa. Ora catarralababa, xerequeterrababa, xerequeterrababa. Oh, xalababa, serralababa. Oh, xalababa, harababa, xerecatarababa.